nós queremos te apresentar a tua filha, Pai, na qual estará ministrando, Senhor, a tua poderosa palavra nesta manhã. Usa, meu Deus, a tua filha com poder e glória nesta manhã, porque a tua igreja está posicionada para ouvir a tua palavra. Nos enche, Pai, de conhecimento, de graça nesta manhã, porque a tua igreja, Senhor, está aqui disposta a ouvir e obedecer a tua palavra. Ser com a tua serva, Pai, ser com a tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Às vezes nós ficamos extasiados com as coisas que o Senhor faz. E de uma forma tão simples, o Espírito Santo ele entra para encher, para transformar, para causar em nós mudanças, impactos profundos dentro de nós. É sobre isso que eu vim falar nesta manhã. Mas antes, mais uma vez, na paz do Senhor, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade, ao meu irmão na fé, irmão Valdeci, pelo convite, a irmã Michele, toda a bancada dos pastores, missionários, obreiros, a pessoa do pastor Romerito, a irmã Carla, né, que nós conhecemos também, trabalhamos juntas. Temos ali também uma missão no nosso trabalho de proclamar também o Evangelho. Porque não adianta ser só aqui. O Senhor nos prova fora dessas paredes. Amém? Eu estou muito grata a Deus por tudo. Temos um texto de visa, né, para este dia com Deus, como o pastor falou, e muitos falaram antes mesmo da chegada deles. Não é apenas um dia com Deus, é um dia que pode ser atípico aos outros, um dia diferente. Temos falado tanto de atipicidade, de dias diferentes. O que é isso? Aquele dia que o Espírito Santo vai vir transformar a sua vida. Quero também fazer menção de irmãos na fé, irmão Haroldo, irmã Silene. Nos conhecemos na cidade de Coroatá. Temos uma história, né? Também fico muito feliz. E estou feliz por esta casa, porque eu tenho um amor por esta casa. E esse amor não era agora não, né, irmã Simone? Já tem um tempo. Desde que esse chão ele era batidinho. Desde que vocês eram de uma casa alugada ali, na outra quadra. E Deus já trabalhava. E vemos quanto o Senhor tem feito no meio de vocês. Atos 2. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. E sem delongas, sem muitas demoras, o tempo é corrido. Mas eu prometo de fato entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. E confesso a vocês que desde que eu aceitei esse convite, é muito forte. Porque quando nós aceitamos que nós vamos nos consagrar e pagar um preço para estar aqui, nós sentimos de fato o que a igreja está passando. E aquilo que o Espírito quer falar conosco. E Ele tem liberdade nessa manhã. Porque já foi dada a Ele a liberdade. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Mas diga com convicção: você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Projetos de Deus não podem ser frustrados. Jamais serão. Amém? Atos no capítulo 2 fala da vinda do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nesta manhã nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam ali sentados. E apareceram ali distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Toma o seu assento com a sua Bíblia aberta para não cansar você. Eu tirei uma tipóia do dedo esses dias, porque Satanás tentou me matar por 3 vezes no mesmo mês. Eu estou aqui quase não fiquei de pé, não foi por falta de respeito ou de reverência. A pastora Carla Sabe estava com os dedos quebrados. Tirei esses dias, ainda sinto dores, mas estou aqui.
Sabe por quê? Porque quem me sustenta é o Espírito Santo. É Ele que tem nos dado e me dado força para vencer as tribulações. Sinto no meu coração neste momento um choro de uma forma diferente, com um grito de socorro. E eu quero dizer a vocês, hoje Ele não veio para que vocês saiam daqui iguais, mas para que saiamos daqui, a começar de mim, de forma diferente. Porque se você, assim como eu, é só um pedaço do carro, pois você está no lugar certo. A palavra prossegue e diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo 4. E ali eles começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse. Eles estavam ali morando em Jerusalém, homens judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um dos que ouviam falar em sua própria língua. Eles estavam ali atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos que aí estão falando? Então, como nós ouvimos falar cada um em sua própria língua maternal? Nós somos partos, medos, elemitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e também de Ásia, e também da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e também romanos, e aqui residem tanto judeus como os prosélitos. Eles estão ali falando a mesma língua e entendem aquilo que estão falando. Olha para mim, igreja. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, nós não falamos de algo que começa de fora para dentro, mas de algo que começa de dentro para fora, de uma transformação. Quando eu leio esse texto, eu lembro da Torre de Babel, lá no início, creio que em Gênesis. Aquele povo, a diferença deste povo que buscava o Espírito Santo é que eles estavam fazendo para si mesmo. O orgulho ali imperava, a rebelião ali imperava. Eles estavam afastados da presença. Enquanto o homem tem muito de si mesmo, ele tem nada de Deus. Eu falei nada. E isso preocupa, porque quando a nossa vontade ela está à frente da vontade de Deus, os nossos planos serão frustrados e nós seremos envergonhados. Mas eu quero te falar e pontuei algumas situações nesse texto, amados, nesta palavra, esse derramar do Espírito Santo, que lá no profeta Joel, no livro de Joel, se não me engano, no capítulo 3, ele já profetizava os acontecimentos. Lembra-me de João, que já profetizava a vida de Jesus. Ele foi chamado para abrir o caminho, mas ele reconheceu que o que viria era mais forte, teria mais do que ele. Quando o pastor Romerito fala de poder, o que você quer poder? Quais são as intenções do seu coração? Eu lembro quando o discípulo, aquele homem de Deus, disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas ele disse: ficai, prevaleça onde você está. Não tome nenhuma atitude de sair do lugar onde o Senhor te colocou, até que você seja revestido, transformado pelo próprio Espírito Santo. Pontuei algumas coisas desse derramar de Deus, e eu quero dizer para você que em um tempo como esse, há muita gente confundindo unção com emoção, e isso entristece o coração de Deus, porque as pessoas se convencem, aí tem os mais convencidos do que os convertidos. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele gera em nós transformação, mudança de pensamento, mudança de atitudes. Ou seja, eu já não sou o mesmo de ontem. Os erros do passado não precisam ser os erros do presente, porque nós já temos um acusador que 24 horas buzina no nosso ouvido, nos acusando do passado. Chega. Está na hora de dar ouvido àquele que pode falar e transformar a sua vida. Mudança de atitude, mudança de comportamento.
Como você tem feito para Deus? Eu acredito que todos que estão envolvidos nesse dia com Deus têm passado lutas, provações, muitas vezes até uma vontade de desistir. Mas o que está em nós é muito mais forte do que aquilo que está fora. É por isso que nós não vamos desistir daquilo que o Senhor confiou a nós. Olhe para o teu irmão e diga: não desista. Porque o avivamento, ele produz conversão. E é sobre o avivamento que eu quero falar. Porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é que transformar pessoas e avivar pessoas. Mas todo avivamento não vai começar com um grande grupo de pessoas. Eu vou falar da Rua Azusa, eu vou falar das Ilhas Fiji daqui a pouco. Tudo isso começou com uma pessoa que foi para o seu quarto, que buscou a presença do Senhor, e ali em secreto ele foi ministrado pelo Espírito Santo. Você sabia que a sua casa, ela pode ser avivada através da sua vida? Pois deixa eu te perguntar. Na sua casa, você é o exemplo que Deus quer que você seja? Como as pessoas da sua casa olham para você? Eu lembro que meu esposo chegou de viagem, passa 15 dias, vem, aí a saudade bate. E ele chegou ontem, eu já estava envolvida, porque nós estamos em congresso de jovens. E fui ali ontem à tarde ensaiar a jovens, sabia da responsabilidade que eu tinha com Deus para estar aqui. E eu disse: meu filho, tenha paciência comigo, porque esses dias eu estou me guardando. Eu estou num secreto com o Senhor. Vamos procurar fazer em paz, ficar em paz. Se a gente tem algo para resolver, vamos resolver depois que eu voltar. Nós vamos sentar e vamos conversar. Porque uma vez que você está no secreto, sabe qual é o problema? Que nós queremos negociar a presença com as coisas cotidianas. Você quer negociar os 24 horas que Deus te dá com os problemas. Os teus olhos estão tão voltados para o cenário que você se encontra, que você acaba esquecendo de quem está com você. Sabe aqueles discípulos, aqueles homens, quando o barco estava ali a ponto de afundar, que Jesus dormia, eles se esqueceram que não era só as águas agitadas e o vento forte. Eles esqueceram que o Deus humano estava com eles, e Ele estava tão perto. Jesus está tão perto. Talvez aí do lado onde você está, o Espírito Santo pode sentar ao seu lado, e talvez Ele queira ministrar sobre a sua vida. O batismo começa com um arrependimento genuíno. Quando eu decido não ser eu. E muitas pessoas que estão no púlpito evangelizando homens e mulheres de Deus dizem: eu sou o Senhor. Mas quando o Senhor chama, cadê os homens e as mulheres de Deus? Vou te dizer: para de tentar burilar os planos de Deus. Para de tentar negociar mesmo o propósito, a chamada que Ele tem para você. Muitos batem no peito e dizem: eu tenho um chamado. Pois eu te digo o contrário nesta manhã: o chamado me tem e Ele me governa. É por isso que nós estamos aqui. Se o chamado na sua vida é mais forte, é porque o Espírito Santo está te governando. O chamado precisa estar à frente. Não diga: eu tenho chamado, eu tenho esta toalha porque ela é minha. Mas o chamado não é meu, é daquele que me confirmou. Não esqueça disso. Enquanto você tiver o entendimento que não é sobre você, Ele vai fazer grandes coisas a começar na sua vida, a ponto de derramar. Esses dias eu orando, buscando, eu tenho uma filha de 19 anos. Ela é uma menina tímida, muito guardada ao Senhor, muito estudiosa. E o sonho dela é fazer medicina. E a minha filha, até com livros usados, ela estuda. Diz assim: tem livro de medicina, irmã Keila, eu vou te dar. Eu vou buscar. Eu disse: filha, não esmague seus sonhos.
Quando ela finalizou no ano passado, concluiu o terceiro ano, ela passou em todas as faculdades. Primeiro lugar em biomedicina, no seu de Imperatriz, ganhou 100% de bolsa, passou para enfermagem na UEMA, 14º em odonto para a Uninasal em Teresina, e Deus foi e eu joelho no chão. Quando deu para a medicina, São Paulo, lá em Morumbi, ganhou 100% a bolsa para a medicina. Nós não fizemos alarde. Ela disse: mamãe, eu não sinto no meu coração que é o momento, me dá mais esse ano que eu vou passar. E de repente Deus começou a abrir todas as portas. Minha filha está esperando agora um chamado, porque ela ganhou mais uma bolsa para esse semestre, não dá para entrar. Sabe o que eu quero te dizer? Não é sobre um curso de medicina. É quando eu entreguei ela para Deus, eu disse: Senhor, se o Senhor tem um chamado para ela, uma profissão, que seja para te servir. Eu não quero que ela seja mais uma na multidão. O que acontece é que esses dias a igreja tem se perdido em uma multidão e sido mais um. Por que as coisas do mundo, por que está tão difícil ganhar vidas para Jesus? Me respondam, pastores. Por que está tão difícil de ganhar vidas para Jesus? Porque infelizmente os padrões de lá têm tido muita força. Infelizmente, igreja. Infelizmente. Mas quando nós recebemos uma palavra, ele diz que do alto nós seremos revestidos de poder. Onde o homem diz que daqui a pouco vocês vão sair sobre este bairro, e onde tiver um doente, um enfermo será curado. Onde tiver ali um processo de demônio, será expulso no nome de Jesus. Acorda, igreja. É tempo de acordar. É tempo de ser igreja. Não dá mais tempo de mimimi. Não tem mais no altar. Tem um único que é digno, é o Senhor. É o dono da nossa vida. Líderes são levantados segundo o coração de Deus, mas líderes não são Deus. Uma vez que você olha como Deus olha e vê como Deus vê, você já não erra tanto. Fita os seus olhos no céu. Para de buscar perfeição na liderança, no irmão que está do seu lado, porque nós somos imperfeitos. Nós matamos todos os dias essa carne que tenta nos consumir. Há uma militância que muitas vezes, pastores, é esgotante, porque quem diz que servir a Deus é fácil, mente. É mentiroso. Servir a Deus não é fácil. É fácil, irmão Odeci? É fácil, irmão Michele? É fácil, irmão Simão? Pastor Eguita, não é fácil. Sabe o que é fácil? Pontuei aqui. Fofocar. Passar 24 horas no Instagram, no Facebook, no app vizinho, olhando aquilo que não te edifica. E quando o Espírito Santo te pergunta: cadê o meu tempo hoje? Você vai lá e faz uma oração sedex. Você nem abriu a boca, você já está dizendo amém. Que comportamento e postura é essa? Que crentes genuínos são esses? Que geração é essa? Como estão as nossas vestes? Abramos espiritualmente as nossas mãos. O que nós temos para oferecer a Deus? Um dedo que aponta, uma língua que fala mal, um coração petrificado. Porque eu digo para vocês, eu conheço uma irmã que está há 21 anos caminhando na presença do Senhor, dizendo ela, como o pastor falou, ter o Espírito Santo não é somente ter a companhia, é andar com Ele lado a lado. E aquela mulher quase infartando, ficando roxa. Há 3 meses atrás, fomos chamados na casa dessa irmã e disse: vamos lá orar, ela está chamando. E eu disse: Senhor, me mostra o coração dessa mulher. Porque eu não sei, Senhor, porque há 21 anos essa mulher não para em lugar nenhum e a boca dela é abrir para falar mal das pessoas. E quando eu cheguei lá, eu olhei a situação dela,
passei a mão sobre ela, oramos, e ela dizia, quase infartando, roxa, e ela dizia assim: agora eu vou ser ruim. E eu disse: está repreendido em nome de Jesus, sai dela. E ela regalava os olhos e disse: eu não tenho Satanás. E você acha que é Deus que está usando a sua boca? Como é que alguém que está à beira da morte está dizendo: agora eu vou ser ruim, porque tanto eu fui boa e ninguém me reconhece? Ei, para com isso. Sem maturidade. Você não está fazendo para ser reconhecido por ninguém, não, é por Deus. Você não precisa de ninguém, que você está fazendo porque Deus já viu. Ele já viu. E é isso que importa. Ah, mas eu fui tão boa para fulano, ela estava passando fome, eu levei uma cesta básica. A palavra do Senhor diz que o que essa mão fizer, que essa não deixe. Tenha postura, porque o Espírito Santo está nos vendo. Eu não sei por que as pessoas têm mais medo de pastor, dos seus líderes, dos missionários, dos evangelistas, do que de Deus. Ah, eu vou fazer aqui escondido, o pastor não saiba, eu não quero nem que ele veja. Mas Deus já viu. Antes de você falar, Ele já sabe o que você está pensando. Por isso, igreja, o batismo só virá quando as nossas vestes estiverem totalmente limpas. O batismo genuíno acontecerá quando as nossas mãos estiverem cheias e o nosso coração transbordando. Outro ponto, o ego. Lá no livro, se não me engano, Lucas, no capítulo 18, que tem lá uma história do fariseu e do publicano. O que o fariseu fala? Cheio de si: eu não vou me misturar, porque eu sou assim, eu sou dizimista, eu não vou me misturar com essa geração perversa. Entre o fariseu e o publicano, quem foi salvo? Quem recebeu? O publicano que teve mais humildade para reconhecer os seus erros. Queridos, uma chave que vira. Quer ser abençoado? Seja humilde. Seja humilde, porque Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. E Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Seja humilde no falar, na sua postura, na forma de pensar. Eu recebi um copo com água de alguém. Obrigada, irmã, por este copo com água. Ah, mas ele tem a obrigação de me entregar. Não. Seja humilde. São características de crente batizado com o Espírito Santo. Humildade. A irmã pega melhor, fala com eloquência mais do que eu. Ei, para com isso. Deixa Deus te usar à medida que Ele quiser. A irmã é a irmã, você é outra coisa. Púlpito não é lugar de disputa, nem raiva. Igreja não é para se degladiar, é para andar junto. Queridos, santo, santo, santo. Eu lembro do texto que está no livro de Oséias. Oséias e Gomer faz aí um paralelo com Jesus e os cristãos. Deus fala com Oséias e diz para ele casar com quem? Com uma prostituta. Ela se converteu, irmãos. Quantas vezes ela foi e veio? Teve 3 filhos com ele, mas Oséias ia lá e buscava ela. É por isso que essa igreja do Senhor não desiste. ADM, frente missionária. Que nome forte. Frente missionária. Deuteronômio 38 diz que ele está à frente dessa obra. Missionária, porque todos nós somos servos de uma missão na terra. Todos nós somos servos de uma missão. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida profética. Você não é escravo das suas dores. Você é servo da sua missão. Recebe essa palavra em nome de Jesus.
vejo a insistência que Jesus tem conosco. Essa inconstância, um mês estou na igreja, outro mês eu estou fora. Um dia eu estou à frente de uma obra e outro eu não estou. Queridos, eu louvo a Deus, porque entre os meus altos e baixos vai fazer 20 anos que eu sigo ao Senhor. E esse casal me conhece desde Corotá. O mesmo Deus que começou a minha chamada ministerial lá é o mesmo que está na minha vida. Ei, quem tem que mudar não é Deus, somos nós. Quem tem que mudar é o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, de pensar. Jesus, quiser eu ia falar tudo, mas vamos ver se vai dar tempo. Fiquem no meu pé aí, tá? Muita gente tem buscado um evangelho coach, raso. Vou falar. Eu não vim aqui para falar o que eu quero, me perdoe, porque no dia que eu quiser vocês podem pegar e não me chamem mais, porque eu falo aquilo que Deus fala. Muitas pessoas estão aí em busca de uma autoajuda. Ontem uma irmã me ligou e disse: irmã, que eu paguei tanto, porque nós vamos ter aí um local fechado com algumas irmãs da cidade. Eu queria saber se a senhora queria ir, porque lá vai ter psicanalista, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso. Eu disse assim: não, minha irmã, primeiro que eu não tenho dinheiro, e segundo, se eu tivesse, eu ia investir em outra coisa. Irmã, eu vou para o meu quarto, lá está o meu psicanalista, o meu psicólogo, o meu médico. Lá está o meu pai, o meu sustento, o meu Senhor. E eu não falo isso, queridos, porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu falo isso porque exatamente eu sou um pedaço do caco. E pedaço de caco reconhece quem é Deus na sua vida. Não que eu não vou precisar um dia de um psicólogo. Eu tenho amigos, minha irmã está se formando em psicologia. Eu tenho amigos também que são médicos graduados nessa área. Outros psicólogos mais próximos eu poderia. Mas sabe o que é, irmãos? É que o olhar das pessoas estão muito para alta ajuda. Eu quero te dizer que a nossa ajuda precisa vir do alto. Você não precisa de autoajuda, você precisa da ajuda que vem do alto. E quando nós entendemos que a ajuda do alto transforma, nós não somos mais os mesmos. Quantas vezes nós entramos na presença dele e nós não somos transformados? O problema não está em Deus, está em você. Mas eu almejo tanto por isso, irmã Keila. O problema não está em Deus, porque a palavra diz que ele é imutável. Ele não muda, não tem sombra de variação e não cochila os pensamentos. A palavra do Senhor nos chama a viver um cristianismo. E eu quero dizer para você: não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem dor. Não existe. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Olha para o teu irmão e diga: você está disposto? Porque a palavra do Senhor diz: arrependei-vos. Se nós formos para Mateus capítulo 3, verso 2, João Batista diz: arrependei-vos. Se nós formos também para Mateus no capítulo 4, verso 17, Jesus prega e diz: arrependei-vos. Quando eu vou lá também em Marcos no capítulo 6, verso 2, a palavra do Senhor me fala através dos discípulos. Ele diz: arrependei-vos. Sem arrependimento não haverá mudança. Sem arrependimento não haverá transformação. Nossas condutas, posicionamentos e caráteres precisam ser como de Cristo. Sabe quando é que eu descubro que eu tenho caráter de Cristo? Quando alguém pisa no meu pé e eu não refico mais como eu fazia antes. Meu Deus. Sabe quando eu descubro que houve mudança em mim? Quando alguém fala de mim, eu já não ligo, eu vou falar.
mão de obra. Não dê o seu ouvido para Satanás. Não dê a sua boca para o diabo falar. Ontem eu cheguei em casa e a minha filha nervosinha. E eu disse, não, tá bem, tá estressada, vai prestar vestibular agora e tal. Eu disse, mas não justifica. E aí, muito, tô passando por minha senhora e tal. Eu disse, tá repreendido em nome de Jesus, minha filha. Aí passou em casa, nós não brigamos, mas nós sentamos à mesa. Quantas vezes, pastores, eu chorando e meu esposo e minha filha fizemos orações e cultos domésticos em uma mesa, olhando olho no olho, buscando conserto, pedindo perdão. Sabe qual é o problema, pastora Carla? É que às vezes nós estamos nos achando autossuficientes, cheios da razão. Posso dizer uma coisa? Você não tem razão de nada. Sabe quem tem razão aqui? Aquele que morreu na cruz por você, que derramou as suas últimas gotas de sangue por mim e por você. Quantas pessoas aqui não foram, como dizem lá fora, subejo da morte? Eu lembro-me que em 2020, quando a pandemia explodiu, eu e minha filha estávamos, eu disse, Senhor, dessa eu não escapo. Não tinha fôlego, a voz não saía, isolado, eu e minha filha, e meu esposo do outro lado. Eu dizia, não vem. Teve um dia que ele não suportou, pulou a janela do quarto. Ele disse, se for para morrer, morre os 3 juntos. Mas eu não vou ficar aqui como um covarde. E eu disse, Senhor, se o Senhor nos tirar dessa situação, nos curar, eu vou te adorar até o meu último suspiro. Aí quando as irmãs dizem assim, irmã Keila, só pode vir aqui. Só se eu não puder, me ajuda, eis-me aqui. Você sabe por quê? Porque quem entende a aliança que fez com Deus não volta atrás do que disse. Tem muita gente que prometeu e não tem feito. Ah, se eu receber bênção, eu vou dar um culto em ação de graça. Cadê o culto? Ah, se eu receber aquela situação lá, eu vou ajudar na igreja. Eu vou dar uma mesa com Bluetooth. Eu vou dar um sistema de som potente. Eu vou dar o melhor. Aí Deus abençoa. Aí a pessoa diz, faz tudo. Mas aí onde ficou Deus? Sabe o que acontece, igreja? Deus não tem sido prioridade. É por isso. E onde Deus não é prioridade, Ele não é bem-vindo. Olha para o seu irmão e diz, Deus tem sido prioridade na sua vida. Aleluia. Vou falar de evangelho raso. Um evangelho que não bate, ele não vem dos céus. Evangelho que só prega prosperidade. Tu vai ter, tu vai isso, eu vou te dar uma chave, vai ser isso. E não prega os céus, o arrependimento e a conversão. É um evangelho raso. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? As igrejas vão estar vazias. Sabe por quê? Porque quando a igreja que vive Cristo começar a bater, a pregar a verdade, ninguém vai ficar, senão aqueles convertidos no Espírito. Você sabe por que as igrejas estão cheias, esbarrotadas, esbaforidas? Porque tem pregado muita prosperidade. Observe, pregação que não te confronta, não te transforma. Ela precisa tocar nas tuas feridas. Aí quando Deus começa através do pastor, da pastora, enfim, de quem vai ministrar, falar uma palavra e diz assim, porque ele conhece a minha vida, isso aí é pessoal. Ah não, hoje foi pra mim. Não, tá sabendo alguma coisa? Foi a irmã que eu contei que disse pra ele. Eu lembro-me demais de uma mulher que trabalhava comigo, eu morava em Corotá. Ela estava traindo esposo, trabalhava comigo em uma escola, era minha colega de turma do lado. E aí um dia o Senhor me incomodou muito. E eu cheguei para ela e disse, eu não cheguei a dizer para ela, eu disse assim, tenha cuidado com o que você está fazendo, porque Satanás quer te vergonhar. Aí ela se assustou, disse, eu posso orar com você? Ela disse, pode. E aí oramos, ela saiu. Uma semana depois a minha colega disse assim, ó, fulano de tal está dizendo que tu está investigando a vida dela. Porque como é que tu sabe que ela está traindo o marido dela? Eu disse, eu não sei não, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. Ele não aponta defeitos, mas
ele alerta antes que o caldo derrame. Sabe o que aconteceu? Satanás envergonhou. Infelizmente. Você sabe por que hoje o meu pai está calado? Porque ele desobedeceu. Quantas vezes eu fui buscar meu pai dentro de bar, onde tinha tiroteio, e eu entrava com uma camisa, com uma mensagem de Cristo, e eu disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele entra, e eu vou te guardar. Porque hoje Satanás vai tentar contra a vida do teu pai. E eu ia. Quem anda no Espírito tem direção do Espírito. Vocês estão pensando que meu pai mora aqui? Em Codó, queridos. Eu peguei, foi um carro retalhado. Satanás veio me metralhando até lá. E eu disse: Deus, nem que eu chegue com a língua de fora, mas o Senhor, Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele vai me sustentar. Tirei o meu pai daquele lugar. E já testemunhei isso para vocês. Para a medicina ele estava morto. Hoje ele tem afundamento de crânio, perdeu massa cefálica, está se reabilitando. Mas para a medicina eles disseram: ele não tem jeito, 19 dias eu não ponho ele entubado. Eles disseram: ele vai sair. Ele vai sair porque o Deus que eu sirvo é poderoso. E ele me disse que a minha família não foi feita para povoar o inferno, nem que seja no leito. Deus vai resgatar. Sabe o que foi difícil para mim? No dia seguinte, quando eu cheguei com ele embriagado, botei no chuveiro, servi ele com muito amor. O Espírito transforma. Porque outrora, anos atrás, eu estaria batendo boca. Deus transforma, queridos. Transforma a nossa conduta, a nossa forma de agir. E no outro dia, na mesa do café, eu olhei para ele e eu disse para ele: meu pai, você não foi a referência de pai que eu queria, que eu sempre sonhei ter. Eu nunca te vi na minha escola, tu nunca assinou um boletim meu, tu nunca foi na festa dos pais. Mas eu quero te dizer que o Espírito que me encontrou, o Espírito Santo que me transformou, ele me ensina a te amar. Glória a Deus! Você só pode derramar o que você tem. Ninguém dá o que não tem, ou dá. Eu só posso dar o que eu tenho. Então derrame o que você tem. Se o que você está derramando está incomodando a Deus, reveja. Está na hora de voltar. Está na hora de mudar. Observe que essas igrejas que pregam arrependimento, os irmãos daqui a pouco eles passam pelos pastores, pelos irmãos, eles nem falam mais. Precisando. Não é assim? Que é isso? Tanto que Deus já fez por você, tanto que Ele tem ainda para fazer, e você está esperando o quê? Que Ele se transforme. Ele quer te transformar. Ah, Jesus. Quero falar de um avivamento que aconteceu no ano de 1906, na Rua Azusa, onde um homem, filho de escravos, começou a buscar a presença de Deus, se humilhando de uma forma ardente, queimava o coração. A presença que foi atraída para aquele lugar foi tão forte que muitas pessoas começaram a ser atraídas pelo Espírito Santo. Ali o paralítico andava, o surdo ouvia, o mudo falava, os milagres começaram a acontecer à proporção que o Espírito se manifestava. Olha para mim, igreja. Você é extensão do reino aonde você está. As pessoas precisam olhar para você e ver transformação. Que você exale o bom perfume. Eu lembro que o pastor Ribamar, meu pastor, cidade de Corotá, ele tinha um pavio curto. Não, me conhece. E o pastor Ribamar não guardava almoço para a janta, mas eu sentava lá pegando na mão dele e dizia assim: pastor, meu pastor, com muito respeito, Zé Carlos, meu pastor, cuidado.
tão explosivo. Deus sempre vai colocar alguém perto de você para dizer assim: Michele, eu estou contigo. Mas não é da boca para fora, não. Eu estou contigo mesmo. Porque chega desse negócio de só falar. Para com essa teoria boba. Só falar. A Bíblia não é teoria, ele é um manual prático. Glória a Deus. E quem entende esse manual, essas instruções aqui, não erra. Aquele homem saiu, começou a ser perseguido. E ali as redes locais daquela época começaram a falar que ele era um mentiroso, que ele era um charlatão. Mas à medida que ele era perseguido, mais o reino se expandia. E através daquele homem veio um movimento pentecostal. E este movimento ainda está até hoje. Está sendo perseguido? Glorifica comigo aí, glória a Deus. Ei, Satanás tentou no mesmo mês me quebrar 3 vezes, me matar. Quebrou meu dedo, jogou uma lagartixa no escuro, quebrei, arranquei unha, tudo. Me feri, me empurrou. Porque eu ia fazer uma missão numa cidade de perto. E eu disse: Senhor, você sabe o que aconteceu lá? Ele queria matar uma irmã. E aí eu não entendi o Senhor, e eu cheguei quebrada, mancando. Mas quando foi à noite eu estava no culto. Culto de rua. E ali o Senhor ministrava o coração daquela mulher: arrepende-te. Porque esses dias Satanás vai tentar fazer com que você mergulhe na sepultura. E eu não entendia. Foi na terça-feira, na quarta-feira, ela deu entrada, parece que em Presidente Dutra, com um quadro gravíssimo de AVC. Para a família, entraram em uma intercessão. E aí me avisaram, e aqui eu e eles lá em um movimento de oração. Deus levantou aquela mulher. Ela já está falando quase que normal, mas eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, teu irmão, e diga assim: você quer ser avivado? Pois não, está na hora de ser transformado. E por que não falar também das Ilhas Fiji? As Ilhas Fiji, nos anos de 1970, conta uma história de índios. Eram ilhas, um arquipélago na Nova Zelândia, que se tornou um povo independente. E ali havia 2 povos, índios e fijianos. E sempre eles voltavam, sempre quem era o ministro, líder daquele lugar, os fijianos. Mas um certo dia, um índio alcançou uma determinada votação e foi colocado como ministro, como líder daquele povo. Mas a ira se acendeu. É assim que acontece quando Deus te chama para fazer algo na obra. O inferno também se levanta. Aqueles homens maus pegaram aquele ministro, aquele índio, os extremistas, e eles começaram a massacrar aquele homem. Eles fizeram ele sofrer no cativeiro. Eles fizeram tudo de ruim que vocês imaginaram, mas ele não morreu. Quando ele conseguiu sair daquele lugar, quando ele chega nas Ilhas Fiji, ele percebe que aquela ilha, o povo estava de cabeça para baixo. Havia ali uma guerra política e espiritual. Ele chama ali os líderes religiosos. Eles jejuam e oram 3 semanas, 21 dias. E há ali um avivamento. Quando Deus entrega o poder para aquele homem, sabe o que ele faz? Ele não usa do poder. Ele diz: eu reconheço que eu não tenho poder para transformar e para nada fazer, mas o Deus que eu sirvo pode fazer. Quando aquele líder libera esta palavra, aquele povo, as escamas dos olhos daquele povo começam a cair, e o mundo espiritual é revelado a eles, e acontece ali um grande avivamento. Eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles falavam sim em línguas diferentes. Quando eu olho para o batismo do Espírito Santo, eu lembro de Pedro.
acredito que no livro de Lucas, capítulo 22, os pastores me corrijam, quando ele nega Jesus. E lá em Atos 2, Pedro estava ali como líder, sendo batizado com línguas repartidas, falando de Jesus. Diferença da Torre de Babel, eles não sabiam o que falavam, não reconhecia, era uma língua estranha, mas não era do Espírito Santo. Mas aqui em Atos 2, aquele povo reconhece e eles começam a entender a língua uns dos outros, porque quem estava ali é o Espírito Santo de Deus, e com ele não há confusão. Pedro, o que negou, aquele covarde que é muitas vezes chamado, que se acovardou. Ei, eu não aponto Pedro não, porque quando eu venho falar aqui de um homem que é covarde, eu tenho que olhar para mim e saber que muitas vezes eu me acovardo em algumas situações. Eu não vou falar aqui se ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho ele. Eu tenho que falar com propriedade aquilo que Deus me ensina a falar. Fale com propriedade daquilo que você vive, não do que você não vive. As pessoas que mais falam de amor são confrontadas a odiar. Desse jeito. Quem tem ministério de cura e libertação vai ser atacado na área da saúde, confusão dentro de casa, problemas financeiros. Toda vez que você pedir paz para Deus, Ele vai te colocar no olho do furacão. Mas não se esqueça, até no olho do furacão Ele está. Pedro, aquele que se acovardou, que negou, outrora estava dizendo assim, em línguas, creio eu que aquela língua dizia: Santo, 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 Santo é o Deus que chama, que transforma, que traz de volta. Cantarei nos cadeiras. O Deus que chama, que faz segundo a sua vontade, que não importa quantas vezes sai da presença, mas o que importa é que vai voltar. Ele continua dizendo: vem. Ele continua dizendo: vem, eu sou santo. E não é sobre homens e mulheres da fé, é sobre quem nós somos diante de Deus. Um coração quebrantado, compungido, rendido à presença. Deus pega o fraco e transforma o forte, o covarde em corajoso, o vazio em cheio, cheio, e Ele transforma. Ele pega, assim como eu, alguém que morria de medo de falar no meio das pessoas, e Ele vem, transforma e diz assim: sou eu. Ei, se alguém te chamar de covarde, não acho ruim não. Me mostra um homem nesse lugar que quer sempre ser corajoso. Sabe quando é que nós somos corajosos? Quando nós estamos revestidos do poder que foi ministrado pelo pastor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Sabe quando é que nós somos corajosos? Quando nós estamos na beira da morte, você está dizendo: nem que seja o meu último suspiro, mas eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ir para o céu. Você não precisa ter medo do teu inimigo, você tem que ter medo e consciência de não ir para o céu. A promessa é para lá. Aí muitos estão batendo no peito e dizendo assim: eu já tenho um lugar lá. Cuidado, cuidado, seja humilde. Nós vamos nos encontrar lá, porque lá já está preparado. Porque Ele vem buscar. Começa a tirar as escamas nesta manhã, Senhor. Vai alcançando o coração dele.
Alguém pode me responder? Porque nós não temos olhado para Cristo. Quem desvia o seu olhar de Cristo afunda nas águas das decepções, das injúrias, das calúnias, das difamações, das dificuldades, das inconstâncias, da falta de fidelidade a Deus, da pouca fé. Não mergulhe nessas águas. Deus tem algo maior para você. Eu já estou finalizando. A igreja brasileira vai servir a mesa deste planeta. A igreja brasileira vai servir a mesa deste planeta. Porque não é só sobre profecia que veio. Há 200 anos atrás o Brasil já tinha profecias, queridos. Usa a rede social para bem. Pesquise. São diversas profecias para o Brasil. Nós vamos servir a mesa deste planeta. Daqui sairão muitos, sim, escolhidos, enviados. ADM missionária, pastor, desculpe a pergunta, já enviou alguém para fora do Brasil? Você já tem missionários? Mas é isso que o Senhor queima no coração desta igreja, porque a palavra pesa quando você diz missões. Deus não nos quer assim 4 cantos aqui. Comece a orar, pastor, pelos dispostos. E é para aqueles que vão chegar e dizer assim: ô pastor Romero, ora por mim porque eu quero ir quando for para a Ásia, quando for para a África, quando for para o Chile. Ei, não é sobre ir, é sobre quem vai com você, é sobre quem te enviou. A nossa cobertura e bem missões, nós enviamos pessoas e nós mensalmente arrecadamos para enviar para os missionários fora do Brasil. Sabe que agora a missionária Pamela estava conosco, ela está no Chile. E ela disse assim: Manqueira, eu estou parecendo aqui um pinguim. Ela mandou a foto, só vi os olhos dela. Aqui é um frio, aqui a comida é diferente. Quando ela foi para a África, ela diz que é tanta pobreza, é tanta doença. Aí, pastor, as pessoas estão pensando que fazer missões é mil maravilhas. Eu vou pegar meu passaporte e eu vou fazer missões. Ei, você não sabe o que te espera. Chamado é para quem tem da parte do Senhor. Porque Ele chama, capacita, Ele envia. E Ele provê os meios para que você não passe necessidade. Ela dizia assim: é uma comida crua, é uma carne diferente. Tinha dias que ela mandava, ela dizia assim: irmãos, orem por mim. Hoje a saudade de casa bateu. Eu aqui em Codó, aqui em Macapá, minha família bem de Codó. Tem dia que eu chamo a falta da minha mãe. Eu sou menina velha do chão, nossa, eu sou cheia, mas eu sinto falta. Tem dias que você está tão quebrado que um abraço te conforta. É verdade. Tem dias que homens como esses, mulheres, estão de pé pela graça, mas só Deus sabe o que nós passamos. Aí vem as pessoas e nos acusam, porque você tem direito de nos acusar. Você tem o direito de acusar teu irmão. Por que você não pergunta por que a pastora está triste hoje? Ou porque o teu pastor está triste? Ou porque esses dias ele está impaciente? Por que você não ora por ele? Tira o jejum por ele. Queridos, carregar peso de cruz não é fácil. Mulheres que choram no secreto, dores que precisam ser arrancadas.
porque nem sempre nós somos super fortes. Não tem super crente, não tem super forte, não tem super aqui, mas tem um Deus que olha para nós e é pelas suas misericórdias que nós estamos aqui. A dele missionária, prepara o campo. Deus vai enviar para fora o povo dessa igreja. Escrevam o que eu estou dizendo hoje diante de Deus. Eu não sou de batalha, ser tão ousada. Deus vai começar a mexer daqui para enviar lá. Você está dizendo assim, mas não tem nem um centavo na conta. E quem disse que é sobre um centavo? É sobre um Deus que sustenta e manda provisão. Eu lembro que na semana passada eu não tinha um centavo na conta para viajar. Semana retrasada eu precisava ir cuidar do meu pai, que nós revezamos no final de semana. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Minha filha tem que fazer biometria em Caxias para a faculdade, entrada, fiéis, e morre, muita coisa, muito gasto. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma água na viagem. Aí quando nós não sabemos o que fazer, nós sabemos o que fazer. Ore. Vai falar com quem pode resolver teu problema. Você tem pai. Você não é filho de chocadeira. Você tem um Deus poderoso. E havia uma mulher que com um problema no casamento alguns dias atrás. Nós entramos às madrugadas. Eu nem sabia que ela lembrava, porque ela nunca tinha se manifestado após Deus restaurar o casamento. E passou. O que nós fazemos pelos irmãos não é esperando nada em troca. Só que Deus foi lá, o Espírito Santo falou no ouvido dela e diz, abençoa minha serva, porque hoje ela precisa. Aí eu vi uma mensagem na escola, abri, era umas 9 horas na hora do intervalo, e uma Keila me enviou seu Pix. Aí eu fiquei assim, eu sou assim meio, sabe, cismada. Eu sempre pergunto para Deus se é Ele mesmo, o que está acontecendo. Sou meio tímida com essas coisas. E ela disse assim, o Senhor me visitou e disse para eu te abençoar. Eu não sei para onde a senhora vai, o que a senhora vai fazer, mas está aí, me mandou um comprovante. Deus me deu a lei do que eu precisava. Eu fui e voltei e ainda solejou. Ah, mas é só aqui pertinho. Ei, missionária Pâmela, quando ela foi, ela não tinha um centavo. Deus foi usando um irmão, usando outro, usando outro, usando outro, usando outro. Quando chegou o dia da viagem, ela estava com o passaporte, ok? Com a mala pronta e tinha o dinheiro para converter na moeda do país, para não passar fome. E mensalmente nós enviamos uma oferta de amor para a manutenção dela. Sabe por quê? Porque lá o Evangelho está sendo pregado. E nós temos liberdade. O que é que nós temos feito, queridos? O que é que nós temos feito? Será que o teu vizinho olha para você como um bom vizinho? Não, isso aí é um exemplo de crente. Essa mulher aí, eu vou te dizer, não, esse homem aí, não sei. Nunca vi falar nada desse homem. O que as pessoas dizem a nosso respeito importa, mas o nosso testemunho são os nossos rastros onde nós passamos. A casa precisa, o Miguel precisa olhar para o irmão Valdeci, para a irmã Michele. Daqui a alguns dias ele vai estar rapaz e dizer assim, eu vi meu pai e minha mãe sendo minha referência, de joelhos. Porque quantas vezes a Carolina passa e de madrugada eu estou lá na sala, o lugar onde mais tem intimidade, me esparrando, me jogo o joelho encardido no chão, fica à vontade, sabe, parecendo um pico no lixo, assim, tão jogadinho. Sabe o que importa para nós? Que a nossa casa também pensa. Nosso testemunho começa lá na tua primeira igreja. Dá exemplo lá. Seja o pai que teu filho precisa ter. Seja a mãe de oração que tua família precisa ter. Transforme o ambiente através do Espírito Santo. Você pode ficar de pé. Glória a Deus.
essa mensagem, ela ainda vai muito. Mas nós temos horário a cumprir, eu sei que os irmãos estão com fome. E o meu esposo, o jeitinho carinhoso que eu chamo, ele é o meu gatinho, viu gente? É a minha forma, quero dizer que meu esposo é o lindo da minha vida mesmo. Ele só é pequeno, mas é um homem corajoso. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Quantos entenderam a mensagem que foram ministradas nessa manhã? Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Quantos querem uma porção diferente nessa manhã? Não depende de mim, depende de você. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em tua presença. Vem, Senhor. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Depende de você, depende.
vencemos os teus inimigos. Volta a canção, irmão, continua adorando. Eu não te disse. Eu não te disse. Renova dessas mulheres. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Quantos fardos pesados. Quantos fardos pesados, Jesus. Faz mais, Senhor. Faz mais. Faz mais. Daqui a alguns dias, a única dependência que você vai ter vai ser de Deus. Porque antes de vir pra cá, sem nem saber teu nome, o Senhor me mostrou. E o Senhor disse que a única dependência que você vai ter a partir de hoje é de Deus. Recebe, Senhor. Recebe para as vezes, para e decide tentar por um como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou, não deixa a fé morrer. E esse é o mistério que só o céu sabe responder.
você, unja a sua liderança, lançando uma palavra para um novo tempo. Está na hora. Porque o que Satanás estava preparando para esta permissão é divisão. E Deus hoje frustra mais um plano de Satanás neste lugar. Vocês saberão do que Deus está falando. O bispo tem liberdade para chamar a sua liderança, os diáconos, os que estão. E eu vou ficar aqui para receber um pouquinho também, em nome de Jesus. Todos os líderes, pastores, obreiros, aqui à frente. Glória a Deus. Tá gravando, tá gravando. Vocês sabem que a fúria do diabo contra esse ministério e uma das formas que o diabo consegue destruir igrejas, ministérios, é através da rebelião. Existe um espírito que ele trabalha exclusivamente para colocar contenda dentro das igrejas. O obreiro com raiva do pastor, o obreiro com raiva do obreiro, o espírito do anticristo e o espírito de Jezabel. Eu convido você a estudar sobre esses dois espíritos. Há estudos profundos a respeito desses dois espíritos que operam dentro das igrejas. Você sabia, missionário? Sobre esse passado. Eu estive estudando a respeito desses dois espíritos esses dias. O espírito do anticristo, porque na verdade o anticristo é um espírito, é um demônio que já está atuante dentro das igrejas. E o espírito de Jezabel. Quando Jezabel morreu, sobraram duas partes do corpo que os cães não comeram. Quais foram? Os pés e as mãos. Os pés e as mãos os cães não comeram, só ficou os pés e as mãos. O resto do corpo os cães tudo comeram. Por quê? Os pés é que andam e as mãos as que acordam. A gente vai ver o espírito de Jezabel já atuando, sabe aonde? Lá em Apocalipse, nas igrejas da Ásia. O espírito não morre. No dia que você sentir raiva do seu pastor, no dia que você sentir esse desejo de se rebelar, de estar falando no ouvido de um, de outro, tentando colocar um grupo contra a sua liderança, está sendo marionete na mão desse espírito. Agora, quando Deus está no ministério, Deus usa profetas para revelar. Quem está aqui comigo mais tempo sabe de tantas rebeliões que a gente já enfrentou. E de tantos rebeldes que já se levantaram dentro desse ministério. Mas o ministério ainda está de pé. Pergunte onde estão eles. Cadê eles? Cadê os rebeldes? Os que não voltaram pedindo perdão, hoje vão voltar dentro dele. Então, o que eu quero dizer para vocês, em cima dessa revelação que Deus deu para a serva dele, não seja um marionete do diabo. Vocês ouviram que Deus usou a boca da missionária? Que esse ministério foi escolhido por Deus para enviar missionários para onde? Para fora do Brasil. Isso aqui é a primeira vez que vocês ouvem alguém falar? Deus só está confirmando através da boca dela que Deus já vem falando.
Deus está falando e tem gente, irmãos. Você acha que Deus vai usar os crentes lá na igreja do pastor Raposo para enviar? Eles vão usar os crentes da onde? Se Deus está dando a promessa para cá, é para cá. São vocês. Mas em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar agora. E repreender esse demônio de uma vez por todas. Não haverá mais rebelião dentro desse mundo. Não haverá mais espírito de rebelião, de Corá, de Datã, de Abirão. Os Sambalaques e os Tobias, a era deles acabaram naquele mundo. Escute o que eu estou falando. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção, irmão. Pai, nós oramos agora, em cima desta revelação, que esse espírito maligno caia por terra nessa manhã. Eu sei que não é só eu que estou sentindo essa atmosfera de Deus, essa unção elevada. Eu sei que não é só eu que estou sentindo isso. Essa unção está sendo compartilhada com os teus servos agora. E eu começo orando assim, Pai: tira o rancor, tira o ódio, tira a confusão, tira os sentimentos maquiavélicos, espíritos facciosos, demônios que trabalham na mente, no coração e na alma. Seja arrancado agora, e esses espíritos vão cair por terra, e vai dar lugar para a unção atmosférica, irradiando esse lugar agora. Toca agora, em nome de Jesus Cristo. Visita os teus servos agora, Satanás, nós te ordenamos, sai! Aleluia! Sai da mente, do coração, dos pensamentos, coração desses homens e mulheres, que haja unidade, que haja amor, haja companheirismo. A partir de hoje há um divisor de águas nesse ministério. Pega na mão do teu irmão. Há uma atmosfera que vai envolvê-los agora.
Levanta. Deus quer reconstruir. Deus quer fazer obra grande. Mas não adianta apenas sentar em uma cadeira e ter nome ou título. Vai além. O céu não é para quem tem título, é para quem é filho. Filhos. Filhos. Ele chama filhos. Ele chama filhos. Ele chama filhos. Porque o menor será o maior. Vocês pensaram que era apenas uma manhã? Não. É manhã de transformação. É manhã de mudança. Espírito da depressão pega do trapo. Espírito da depressão pega do trapo. Agora, ela vai ser feliz porque tu diz pra ela em mente, dizendo que a vida dela está condicionada ao sofrimento, que ela vai andar em círculo, mas o Deus que eu sirvo hoje faz ela caminhar em novidade de vida. Seja cheia em nome de Jesus. Mulheres sendo aprisionadas nas suas emoções, mães, filhas, toda emoção, toda tristeza, todo flagelo hoje em nome de Jesus cai por terra, cai por terra, cai por terra, por terra. Mulheres posicionadas para este tempo. Feche seus olhos. Ao sair daqui ainda tem muita coisa para nós vivermos com o Senhor. O anjo derramou só uma porção. O Espírito permitiu só uma porção. Mas o que está por vir são coisas grandes. Senhor, em nome de Jesus, eu não vou pedir somente para que o Senhor abençoe o teu povo. Abençoa sim, Senhor, mas transforma a mente. Leva a nossa mente cativa ao Senhor. Tira de nós todas as mazelas, todos os resquícios. Nós não queremos andar no novo com bagagens velhas. Meu Deus, faz essa igreja andar na direção do Espírito, no chamado missionário, no chamado que o céu chamou. Pai, eu declaro um novo tempo sobre o teu povo. E a provisão, Senhor, vai andar. Não vai precisar nos dar um passo atrás. O Senhor vai vir em nome de Jesus. Amém. Salve o Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade. Amém.